esteja convosco. Amém. Amém. Estamos aqui no Parque do Cumaham, à margens do mar, conhecido como Mar Salgado ou Mar Morto, parte mais baixa da Terra, né? 450 metros abaixo do nível do mar. E debaixo desse toldo aqui, estamos tendo uma vista maravilhosa de montanhas, né, desérticas, e que contém cavernas, onde o maior achado do século XX, e talvez arqueologicamente mais importante achado bíblico, de papiros que estavam dentro de rolos, em formato de rolos, e alguns fragmentos dentro de potes de barro. Um beduíno da região, atrás de uma cabra, ele acabou achando esses potes contendo esses papiros. Na época, eles, por falta de entendimento, não achavam que tivesse tanto valor, mas foram vendidos numa feira, e depois especialistas encontraram e viram que se tratavam do maior achado histórico bíblico do século XX, talvez do milênio. Por quê? Porque esses papiros, eles mostram a fidedignidade, a autenticidade da conservação dos relatos bíblicos. Foi encontrado inclusive um papiro do livro de Isaías completo, que teria a datação do 100 antes de Cristo, papiro. Então nós estamos falando de um papiro com mais de 2.000 anos, 2.050 anos de existência. É o papiro mais antigo encontrado e bate literalmente com a história e com a fidedignidade da tradução do hebraico para outras línguas. Originalmente foi encontrado em hebraico esse papiro do rolo de Isaías. Aqui, essa comunidade dos essênios, eles eram ascetas, ou seja, viviam isolados, não queriam o convívio com a comunidade religiosa, principalmente de Jerusalém, que eles achavam e acusavam de estarem apostatados. E que eles estariam aqui esperando o juízo, o grande dia que eles dizem ser o dia, tipo um apocalipse, né, dos essênios, da grande luta entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Então aqui eles tinham uma comunidade de convivência rígida nas instruções das mitzvot e das mitzvot da Torá, né? Faziam as suas refeições juntos, tinha uma rígida disciplina. Alguns arqueólogos encontraram algumas evidências dentro de relatos históricos de que João Batista teria também feito parte desta comunidade aqui, e depois ele saiu provavelmente para cumprir a sua missão desse local aqui dos essênios. Os essênios praticavam também o que se chama de banhos de purificação, as mikvah, né? Das rochas desciam das águas da chuva e vinham aqui até esses tanques, e eles praticavam os banhos rituais. Esses banhos, eles vão representar um protótipo do batismo, né? O batismo que João Batista vai fazer é uma coisa mais importante, que é realmente um mergulho para perdão e remissão dos pecados. Mas um antecessor do batismo teria sido esses banhos rituais do mikvah, né? As cavernas são várias, né? Tem, acredito que, se não me engano, 11 cavernas classificadas 7Q5, 5Q4, sempre com a letra Q. Há relatos de que teria sido encontrado na caverna 7Q5, eu não sei exatamente onde que está essa caverna 7Q5, mas é nessa região, um fragmento do Novo Testamento, do livro de Marcos, capítulo 6, versículos 52 e 53.
que fala ali quando Jesus esteve em Genezaré, os apóstolos estavam incrédulos, ele jogou a incredulidade na cara dos apóstolos. Justamente o trecho que Jesus joga na cara dos discípulos a incredulidade deles, né? Foi encontrado esse trecho em grego e foi, na verdade, um jesuíta que teria encontrado esse papiro, estudou ele várias vezes, mas os judeus contestaram, dizendo que não era, e depois esse jesuíta, se eu não me engano o nome dele é O'Callaghan, ele vai morrer, mas um alemão vai entrar no estudo dele e vai colocar esse papiro para ser analisado por um computador da IBM, conhecido por Ibicus, um software chamado Ibicus. Esse software ele consegue determinar se aquele trecho, aquela escrita, pertence a algum papiro, qual papiro, de que época. E rodou naquele Ibicus e ele deu assim um número gigantesco, de 4 trilhões, de que aquele papiro se trata de um papiro realmente do Novo Testamento. E aí a discussão foi ficando acirrada, mas realmente até hoje não conseguiram provar o contrário, que esse papiro não seja do Novo Testamento. Sendo do Novo Testamento, Marcos 6, 52 e 53, seria o fragmento do Novo Testamento mais antigo, com os apóstolos ainda vivos, alguns dos apóstolos vivos, ano 52 da era cristã. Uma prova inconteste do cristianismo primitivo, do Novo Testamento, encontrado na caverna do Qumran. Embora que alguns agnósticos, cientistas agnósticos judeus, que são muito céticos, não querem acreditar, não querem aceitar, mas meio contra gosto as provas evidenciam de que se trata realmente de um fragmento do Novo Testamento. Isso é muito importante, porque isso autentica também a história de Jesus Cristo, histórico, autentica a história dos apóstolos, as testemunhas que viram o Senhor Jesus Cristo, e teria sido encontrado aqui numa região onde foi encontrado o livro de Isaías, o papiro mais antigo da história da humanidade. É uma coisa fantástica, né? E a margens do Mar Morto. Por que esses papiros se conservaram tanto? Porque exatamente aqui é um clima seco. Dentro do pote de barro, virou uma cápsula do tempo, conservando por mais de 2000 anos, né, essa história maravilhosa. Aqui foram encontrados o livro dos gigantes, o livro de Enoque, livros deuterocanônicos, Gênesis, uma versão apócrifa, vários livros que estão sendo traduzidos na história e que contêm relatos que vêm a somar com as Sagradas Escrituras. Bem-vindo ao Qumran, bem-vindo à história, à antiguidade da história, a cápsula do tempo, aqui na beira do Mar Morto. Hoje o tema bem importante aí da continuidade das epístolas do apóstolo Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vamos convidando os irmãos lá, grupos, ajuda. Hoje eu estou um pouco atrasado, os irmãos me perdoem, mas divulguem lá nos grupos. Alguns irmãos já estavam achando até que não ia ter escola bíblica, né? Irmã Simone Buteri, irmã Valéria Gonçalves, Ciliane, Jéssica Oliveira. Abaixa o volume aí. Seja bem-vinda, abaixa fazendo favor para não dar retorno. Sejam bem-vindos aí. Vamos convidando aí os irmãos. Vamos convidando os irmãos para participar da escola bíblica, né? Hoje vai ser feita a leitura em Romanos 10. Tá aqui, Romanos 10. Pronto. Carla Magalhães, seja bem-vindo. Marcos, Mateus Bereano, Laíde Jorge dos Santos, seja bem-vinda. Saudação a todos. Jean Sibian, irmão Celso, Diácono Leandro, irmão Fábio Pereira, Will Gomes, Felipe Magalhães, Isabelle Norato, vários irmãos estão conosco. A nossa irmã Anabela, sejam bem-vindos.
Vão divulgando, irmãos, ajude a divulgar, por favor. Suleide, Araújo, sejam bem-vindos. Vamos então à leitura de Romanos, capítulo 10, que vai ser feita a exegese hoje, do verso 1 ao verso 21, né? Eu vou fazer a leitura então responsiva aqui. Nós já temos alguns irmãos aqui com a gente, presente aqui, participando. Então nós vamos fazer a leitura responsiva. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação. Porque eles dou testemunho de que tem o zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. A justiça pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas de que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, boas notícias. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem crê na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os fins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntaram. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olá, os irmãos que estão chegando aí. Irmão Marvin, irmã Ju, Eliebe, irmã Cândida Maia, irmã Grace Caroline, Ricardo e Simone, Horiston,
Irmã, todos os irmãos que estão aí conosco, já 96 irmãos com gente. Vamos lá divulgando nas mídias sociais, nos grupos que não estão ainda divulgados, para os irmãos entrarem. Irmã Helena Mel, irmão Manuel José, nosso irmão Manuel José, meu sogrão, tá aí, né? Estamos na sala aqui, na casa de oração, transmitindo essa escola bíblica. A irmã Ana Paula, a esposa do nosso irmão Albertino, está aí. Viviane Silva, irmão Edgar Ribeiro. Irmão Josué Santos, Elias Nascimento. Sejam todos bem-vindos. Muitos irmãos conosco. E nós estamos com 104 irmãos, 74 likes. Dedo no like aí, irmão. Dedo no like para subir o algoritmo para mais pessoas serem alcançadas. Joyce Deola, irmã Laura Neves de Portugal, tá aí com a gente. Saudação. Louvado seja Deus. Tá? Como é que está? Irmã Valéria, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda, se inscreva aí. Tá vindo do canal da Prisca Coco. Participe conosco sempre aí para aprender as coisas boas da palavra de Deus, né? Muito bem. Irmão, você indica algum vídeo ou livro que fale sobre anjos e sua hierarquia? Isso aí é o angiologia, né, irmão? Mas estude aqui o nosso playlist, que é discipulado. Você vai aprender muita coisa importante da doutrina da salvação. Renata Carvalho, seja bem-vinda. Irmão Fábio Pereira está aí com a gente. Rodrigo Sopa, seja bem-vindo. Rodrigo Lopes também. Glórias a Deus, amém. Glória ao nosso eterno Deus. Bom, então vamos à exegese desse importante capítulo também, na continuidade do estudo sobre, irmã Angélica, seja bem-vinda, sobre o estudo das epístolas de Paulo, né? Nós estamos fazendo essa série, uma epístola muito rica de ensinamento, de fé, de esperança, a epístola aos Romanos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel e para a sua salvação. Então, o apóstolo, por ser um judeu da tribo de Israel, da tribo de Judá, né, ele tinha um desejo de que todo Israel, todos os judeus, aceitassem a verdade do Messias, né? Mas ele deixa transparecer aqui algo interessante. Ele fala assim, no verso 2, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Quer dizer, apesar do povo judeu ser um povo extremamente zeloso, este zelo, sem entendimento, acabou fazendo eles se afastarem e rejeitarem o Messias. É isso que o judaísmo sem entendimento, afasta a pessoa do verdadeiro Messias. Porque foi profetizado que o Messias seria o quê? Para a nação de Israel. Quem lembra? A profecia falava que o Messias ia ser o quê? Não. Tudo bem, mas que ele se tornaria um motivo de problema para Israel. Que ele seria o quê? Pedra? Uma pedra de tropeço. Rocha de escândalo. Isso, exato. Foi falado que ele seria motivo de contradição. Lembra a profecia lá daquele senhor Simeão, né? Simeão, contradição. Ele seria
Romão, Simeão. Havia um profeta chamado Simeão. Não, vai lá para o Novo Testamento, Flávio. Uma espada o Eu tô sem vídeo. traspasará. Lucas aqui. Ó. Lucas, capítulo de número 2. Luz para... Aqui, ó. Simeão, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus. Ele era um judeu, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então ele tinha o Espírito de Deus. Sim. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Messias, né? Do Senhor. Ele já era idoso. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder segundo o uso da lei. Ele então tomou em seus braços e louvou e disse. Nesse caso aqui, Jesus era um recém-nascido. Sim. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então, ele, pelo Espírito Santo, sabia que também o Messias seria também para as outras nações. Não seria só para Israel. Qual foi revelado? Né? E José, sua mãe, Pode continuar. se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este, olha lá a profecia, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Olha lá, seria o Messias se tornaria para eles um motivo de contradição. Alguns elevariam e outros seriam de Nosso Senhor a respeito da lança, né, que transpassou o Messias, e aí ele diz que isso vai fazer com que fosse manifesto os pensamentos de muitos corações. Então, Romanos 10, né? Romanos 10 fala, o apóstolo fala que eles têm entendimento, mas que eles têm zelo, mas não têm entendimento de Deus. Faltou para eles o quê? O Espírito Santo. Né? Para muitos deles, né? Só o Espírito de Deus pode dar entendimento. Eles queriam fazer as coisas na base da obra, né? Da própria justiça. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Que estranho, né? Eles receberam tudo, eles tiveram tudo. Sim, e acabaram no final, tropeçando. Né? Ele diz que a transmissão está oscilando um pouco. Isso mas nada que atrapalhe. Vamos tentar. Pelo menos aqui no meu. Ok. Fala, irmão Ivo. Meditando sobre o que o irmão falou, e que a gente também tem que tomar cuidado, que a gente tem um conhecimento. Isso. Chegamos a conhecimento sólido, né? Uhum. Que é o conhecimento de Deus, e que a gente também não venha se orgulhar, que a gente Exato. venha em prática, em obras, né? Em ações. Foi o caso deles, A né? gente se enche de tanto conhecimento e não coloca em prática, em amor,
Isso. para com os irmãos. Isso. Então, que a gente possa ter sempre procurando pôr em prática no dia a dia. Amém. O irmão Ivo está falando exatamente esse problema da igreja de Laodiceia. Que tem muito conhecimento, rico estou, De nada tem falta. de nada tem falta, e acaba... É esse problema que aconteceu com a nação judaica. Né? Se não fosse assim, entraria em contradição com a Bíblia, né? Que ela diz que o reino não é para muitos, são para poucos. Exato. Então, a gente não pode se ensoberbecer pelo conhecimento que nós temos, que foi nos dado, mas ter o Espírito Santo. A chave, irmãos, é ter o Espírito Santo derramado no nosso coração. Quem tem o Espírito Santo tem as obras Tem as obras. que agradam a Deus. Amém. Né? Então, eles tiveram tudo, mas não tinham entendimento das coisas de Deus, que é a sabedoria e o amor, de nada adianta. Exatamente. Se não tiver o amor, se não tiver os frutos do Espírito Santo, não adianta nada. Nada. Exatamente. E eles, muitos da cúpula, os chefes da casa de Judá, de Israel, no tempo de Cristo, foram os maiores opositores do Messias, do nosso Senhor Jesus, a ponto de blasfemar. Sim. Percebe? Olha a situação, né? Nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Exatamente, o amor, a obediência por amor, né? Agora, esse versículo aqui que é muito utilizado por aqueles que querem defender que não precisa mais guardar a lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando diz aqui o fim da lei, não é o término da lei. O objetivo da lei é levar para a justiça e para Cristo. Esse é o objetivo da lei. Então, os judeus tinham a lei e não cumpriram o objetivo da lei, porque eles rejeitaram, muitos deles rejeitaram o Messias. Então, acabaram rejeitando Exato. por não aceitar o Messias. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, eles receberam o conhecimento, mas não estava misturado com a fé. Nós temos que receber o conhecimento misturado com a fé. Né? Vamos falar isso. Receber o conhecimento misturado com a fé. Vamos falar. Receber o conhecimento misturado com a fé. Amém. Amém. Amém? Digam aí os irmãos. Receber conhecimento misturado com a fé. Né? É o que faltou para eles. E essas perguntas, quem subirá ao céu ou quem descerá do abismo, são perguntas que, de certa forma, eles estavam colocando em dúvida. Percebe? Eles não estavam com a fé. Tanto que eles não aceitaram o Messias, porque o Messias foi crucificado. Aí eles falaram: isso daí não é o Messias. Mas eles não viram pelos profetas que os profetas falavam que o Messias seria rejeitado. Eles não viram. Por que será que eles não viram esta parte das profecias referente ao Messias? Quem deu crédito à nossa pregação? Justamente no lugar que diz: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53. Que é hoje o capítulo que os judeus não querem admitir de forma nenhuma que está falando do Messias. Não, aqui está falando de Israel,
vocês distorcem, isso aí é uma distorção, Isaías 53 não está falando de um homem, não está falando do Messias, né? E é justamente o lugar que está dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Coisas de Deus. É. Então, é necessário a fé. Aí o verso 9, o apóstolo Paulo fala, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É necessário fé. Pois é, Isaías 53, a irmã Renata Carvalho escreveu, homem, ish, que é em hebraico. Está falando de um homem ali. Mas os judeus antimissionários teimam em interpretar que ali não está falando de um homem, está falando de Israel. Fala, irmão Ivo. Eu acredito que Paulo ele se sentia muito triste porque antigamente, naquela época, tinha muitas sinagogas na Itália, em todos os lugares, porque era uma coisa assim que em todos os lugares, na Grécia. Então Paulo sentia uma tristeza muito grande ao debater com os irmãos judeus, né, sobre Cristo crucificado. Então ele sentia muita tristeza, porque eu acredito que na Europa tinha várias sinagogas judaicas. Eles não aceitavam. Paulo, ele sofreu com isso. Ele mesmo falou, sinto muita tristeza no meu coração, eu queria estar com meus irmãos, até seria anátema por Cristo, né? Isso que nós estudamos, acho que no capítulo 9, né? Mas ele reputou, como diz lá, porque tem gente que diz, não, Paulo não fez ruptura com o judaísmo coisa nenhuma, que ele continuou praticando o judaísmo em toda a sua essência. Não é bem verdade assim. Lá em Filipenses, vamos lá em Filipenses. Paulo foi radical. Ele diz que teve Filipenses. Escolher um lado, né? Desculpa. Filipenses, capítulo 3. Aqui, ó. Filipenses, capítulo 3. Ele fala aqui, ó, sobre a sua origem, né? Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Quer dizer, se ele podia jactar, queria dizer, eu sou judeu e tal, ele podia, sim, né? Sim. Mas olha aqui, ó, aqui, ó, segundo o zelo perseguidor da igreja. Perseguidor. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda. Por Cristo. Por Cristo, pelo Messias. Né? Sim. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, para que possa receber o Messias. Como que, de certa forma, não houve uma ruptura? É uma nova circuncisão de coração que teve aí, né? Teve, ele estava todo zeloso, ele era judeu de judeu, ele era hebreu de hebreu, fariseu, zeloso, perseguiu a igreja, com todo o zelo dele. Como dizer, ele largou um grande cargo lá no México. Largou um grande cargo, Sim. deixou de casar, né? Ele largou Ele tinha cidadania romana, né? Sim. Perdeu tudo isso Tudo. para receber quem? O Messias. Irmão Flávio, a verdade é que o irmão prega hoje, assim como o tempo de Jesus, continua sendo rejeitada pelos doutores teólogos de hoje. Sim, irmão Jean. Exato. A verdade da palavra de Deus, ela não é aceita pelo sistema religioso e nem pelo judaísmo tradicional. Não aceito. Agora, grande parte dos judeus não aceitarem o Messias verdadeiro da Bíblia é culpa desse sistema religioso que prega um Messias Deus. O Messias é Deus, membro de uma trindade. Isso aí tem feito, com razão, os judeus rejeitarem o Messias.
Porque o Messias da Bíblia não é um Deus de uma trindade. O Messias da Bíblia é homem dentre homens, não um homem comum. Não é um qualquer homem. Homem perfeito, segundo Adão. Com entendimento ou não, Jesus está sendo pregado pelos quatro cantos da terra. A Bíblia está aí, né? Exatamente, o irmão aqui, Bereano, Mateus Bereano, disse, de certa forma, Paulo largou uma vida que muitos da época sonhavam ter. Uma cidadania romana era algo muito cobiçado, sem contar nos cargos judaicos. Então, a mesma coisa para os muçulmanos, irmão Flávio. Aqui, quando fala que homem, os muçulmanos, sobre a questão do Messias, eles têm um entendimento certo, que o Messias seria um homem, não um Deus. Mas eles não aceitam Jesus como filho de Deus. Até aceito como Messias, mas não aceito como filho de Deus. Então você vê como é complexo esse negócio, como o verdadeiro Messias da Bíblia, ele é motivo de contradição para os judeus, para os muçulmanos e para os gentios que se dizem cristãos. Né? Até os gentios que se dizem seguidores do Cristo, quando você apresenta o Cristo, o Messias verdadeiro da Bíblia, é motivo de contradição. Não aceita. Você quer arrumar uma confusão? É só você falar, Jesus não é membro da Trindade. Pronto. Aí é perigorese. Vai ser uma perigorese. Né, seu Valdomiro? Uma perigorese. Os áudios com debates do irmão, com pastores e teólogos, mostram como eles distorcem as escrituras e tudo para não reconhecer a verdade. Sim. Tem uns debates aí que sai faísca, lá do Paul Talk, né? Você estava falando aí. Né? Os irmãos são batizados e não têm acesso a um judeu. Teve debate com espírita, debate com adventista, com teólogos, espíritas. Debate com tudo quanto é tipo de linha. Até com maçom, né? Até com maçom. Entrou o maçom lá de gaiato, deu debate, né? Até com maçom. Jesus disse que não veio trazer paz, mas sim a espada. Exatamente. Por causa da verdade vai ficar dividido. Né? Irmão Flávio, qual o erro das testemunhas de Jeová? Irmão, os testemunhos de Jeová têm alguns problemas, né? Mas vamos aqui. Eu tenho uma série sobre testemunhos de Jeová, que é Falsos Profetas. Né? Assiste lá. É escola bíblica. Versículo de número, agora, 9. Desculpa. Voltando para Romanos 10. Então, Paulo reputou por perda ou não? Sim. Né? Reputou por perda. Sim, muitas, todas, né? Para poder receber o Messias, ele teve que 100%. Tirar toda aquela influência que ele tinha do farisaísmo para poder receber o Messias. Porque se ele continuasse com a influência do farisaísmo, ele não receberia o Messias. Né? E ele foi rejeitado pelos judeus, né? Sim. Ele foi rejeitado pelos judeus. Os tradicionais, né? Teve muitos judeus que aceitaram o Messias? Teve. Sim. 144 mil. Eu acredito aí 10% de toda a nação judaica aceitou, né? 10, 20% da nação judaica aceitou o verdadeiro Messias com a pregação da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica foi formada por judeus, por israelitas. Né? Então Paulo fala muito da questão da fé, que foi o que faltou para os judeus. Né? Mas que ele diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa fé
Criamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então, quem não aceitou o testemunho do Messias foi confundido. Mas quem creu no testemunho que Deus deu através do Messias, Esse não. recebeu Recebeu o Espírito. a salvação, recebeu o Espírito Santo para a salvação. Sim. Né? Qual é o selo do verdadeiro adorador? Qual é o selo do verdadeiro adorador? Segundo a Bíblia. Qual que é o nosso selo que prova que nós somos de Deus? Somos verdadeiros adoradores. Batismo? Não só batismo. Batismo é Mas uma Batismo marca, só, mas então. não é. O Espírito Santo, exatamente, irmã Renata. O Espírito Santo é o selo da promessa. Ter o Espírito Santo. Mas até uma mula falou que não podia Né? ter Espírito Santo. Sim, não, mas ter o Espírito Santo. Não é só isso. O selo de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só é dado a quem obedece. É. Quem obedece a Deus com sinceridade recebe o Espírito Santo. Né? Sim. Uhum. É importante ter o Espírito Santo. Ó, selo da promessa. Quer ver aqui, ó? Selo da promessa. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, depois do batismo, tem imposição de mão para receber esse Espírito Santo. Sim, Porque mas a naquela pessoa hora... tem que ter o Espírito Santo. Porque tem pessoa que batiza, a gente põe as mãos, ela não tem fé, não recebe o Espírito Santo, não. Continua carne. Não nasceu do Espírito. Tem que nascer da água, batismo, e do Espírito. Que é o crer, né? É a crença e receber o Espírito Santo. A pessoa continua sendo carne. Aí Sim. não adianta. Oi, irmão. Uma Que vez ele que crê que é uma nova pessoa. Isso. Fala, irmão. Uma vez que você recebe esse poder no teu dia a dia, em sonhos, em dons Dons, né? espirituais, Isso. o verdadeiro cristão, ele quer viver disso, ele procura isso todo dia, toda hora, para Exatamente. sentir. E quando a gente está na carne, a gente fala as coisas que vêm Da carne. Pode magoar uma pessoa, pode. Uhum. Quando você está no espírito, você pode fazer, você pode receber um tapa na cara na hora, você pode. Quando Você você está no suporta. Espírito de Deus, você faz coisas tremendas, sabe? Amém. No falar, no pensar. Né? Exatamente. Quem tem o Espírito Santo produz frutos do Espírito. É o que o irmão Ivo está falando. Entendeu? Quem tem o Espírito Santo produz, um dos frutos do Espírito Santo é suportar, né? A pessoa, ela é paciente, né? Não vive nos frutos da carne. Então, o selo de Deus no crente é o Espírito Santo. Então, se você foi batizado, mas não sente ainda o Espírito Santo, o Espírito da verdade na tua vida, você tem que ter e exercer a fé para receber o Espírito Santo. Entendeu? Certo. Exatamente. Os frutos do Espírito, podemos saber quem tem o Espírito Santo. Posso falar? Fala, irmã. Eu conheci a Igreja de Deus quando eu tinha 15 anos. Eu estava pronta para sair das regras, né, que eu vim da promessa, mas ouvindo o reino na terra, ouvindo que Deus era um só, eu vim para a igreja, eu fui batizada, recebi a imposição de mão,
Só que assim, mudar alguma coisa em mim, receber algum dom, isso nunca aconteceu. Mas reconhecer a verdade, a mentira, a falsidade, isso sim. Dons só vim receber quando eu fui para casar com a Flávia, para poder ajudar. Mas quando eu era jovem, eu só conseguia reconhecer o que era verdadeiro e o que era mentiroso. Mas isso já era o agir de Deus. Já é o agir de Deus, né? O Espírito Santo, ele traz o discernimento de espíritos, né? Essa palavra está por tanto. A fé vem em se alimentar, comer a palavra de Deus. Exatamente, irmã Angélica. Praticar também, né? Porque também só conhecer não adianta, né? A gente tem pessoas que conhecem um monte e depois tem espírito de divisão, espírito de carnalidade, espírito de orgulho. Nem né? a prática, é viver a palavra. Né? Exatamente. Tá certo, irmãos? Então, todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Então, esse negócio de a pessoa ir para o judaísmo e se achar melhor, né? Agora você é goim, eu sou judeu. Isso é o que Paulo está falando. Não há diferença entre judeu e gentil quando ele recebe o Espírito Santo. Isso. Né? Uhum. Porque todo aquele que invocar o nome de Deus, o nome do Senhor, será salvo. Uhum. Através do batismo, nós invocamos o nome do Messias, e a invocação do nome do Messias é o nome de Deus. Certo? Uhum. Agora, como vai invocar aquele a quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que tem um discipulado. Tem que ensinar, tem que entender. A pessoa não pode invocar o nome do Senhor sem entender, sem aprender. Pois não. Nesses anos de experiência de Igreja de Deus, até estava falando com o irmão aqui, por isso que é muito bom fazer o discipulado. Isso. Porque muitas pessoas, nesses anos de Igreja de Deus, vieram na igreja, batizaram e não estudaram. Hoje, eu acredito que em todo o Brasil tem uma linha de estudos para a pessoa saber onde está pisando, né? A pessoa se Exato, conhecer o caminho, né? Porque antigamente a pessoa batizava na Igreja de Deus e queria trazer bagagem de outras igrejas, daí acaba saindo porque não conheceu completamente o caminho, a doutrina da Igreja de Deus. Então, o irmão Ivo está falando aqui das pessoas entrar para a igreja sem conhecer corretamente o caminho. Por isso que é importante, né, fazer o discipulado. O irmão Celso colocou, eu conheço pessoas que eram da Igreja de Deus, saiu da Igreja de Deus e foi para o judaísmo. É lamentável. Exatamente, porque ela perdeu a essência da fé. Né? Para um cristão é para considerar ele como um gentil. Exato. Voltou para as obras da lei, caiu da graça, rejeitou o Messias. Biblicamente gentil. Mas fala na Bíblia que quando isso acontece, Deus retira o Espírito Santo e envia o Espírito do erro. A pessoa fica abandonada, né? O Espírito do erro. Ai, que horror. Né? Que horror. Então, irmã Cândida, feliz sábado. Como pregarão se não forem enviados? Também tem que ter os enviados. Como está escrito, quão formosos os pés que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, boas notícias. Em outras versões vamos ver aqui, Bíblia, versão, vamos pegar uma outra Bíblia, Corrigida e Fiel. Aqui, ó. Como invocarão? É a mesma coisa. Mas nem todos têm obedecido o evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, a fé não é de todos, irmãos. Se você está aqui e tem a fé genuína,
Dê glórias a Deus. Amém. Dê glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque a fé não é de todos. Certo? E como é que vem a fé? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Este ouvir é mais do que só entrar no ouvido ou ler. Este ouvido é fazer parte, entrar lá dentro mesmo, receber com a fé, estudar a palavra de Deus, né? Ler a palavra de Deus e receber ela com fé. Entenderam, irmãos? Né? Fé é viver nos dias de hoje, crendo que Deus vai te sustentar com um braço forte. Exato. E esse ano, gente, é para a volta de Jesus. Tudo que está acontecendo, vamos pensar na volta de Jesus. E Quanto olha, mais pior, é mais perto de Jesus está de voltar. E confiar que Deus, isso é fé, confiar que Deus te sustentará com o seu braço forte. Agora é hora de andar sobre as águas. Move as águas, Senhor. Move as águas, Senhor. Vou mergulhar, vou transformar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas, Senhor. Amém. Move as águas, andar sobre as águas, andar pela fé. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O justo agora é a hora de separar os meninos dos homens na fé, dos adultos na fé. Não podemos sujar nosso coração, não podemos alimentar a carne, pois essas coisas nos afastam da presença do nosso Criador. Exatamente, irmãos. Então, o apóstolo Paulo falou: andai em espírito e não satisfareis os desejos da vossa carne. Quando a gente vai se afastando do espírito, vem os desejos da carne. Quando a gente está mais no espírito, os desejos da carne vêm menos. Amém? É uma luta interna, né? É uma saltarão do seu ventre para a vida eterna. Sim. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva saltarão do seu ventre para a vida eterna. Né? Exatamente. Então, o justo viverá da fé. Como que ele vive da fé? Lendo a palavra de Deus com fé, se sustentando da palavra de Deus. Se você ficar olhando as notícias que tem, é terrível, né? É terrível. A gente já falou aqui para os irmãos, nós estamos vivendo um momento de muita batalha espiritual. Sim. Nós estamos passando por uma batalha espiritual. E através da consolação das Escrituras, a fé é desenvolvida. Por isso nós estamos aqui estudando justamente sobre isso, enquanto outros lá fora estão batalhando por outras guerras, nós estamos aqui. A nossa guerra nossos pés é espiritual. O irmão Ivo queria falar mais alguma coisa, irmão Ivo? Nossa, eu gostaria de saber assim, irmão, quando se completar os tempos dos gentios, Isso. Final dos tempos, que eu acredito, o que significa isso aqui, por exemplo, assim, como você completar os tempos dos gentios, e diz que tem muitos judeus se convertendo ao verdadeiro Jesus. O Messias, lá em Israel já tem uma comunidade. Será que aqui está se fechando as portas para os gentios? Tem a- muita gente que tem essa compreensão. As portas para os gentios só vai fechar na hora que o Messias voltar. A todos, né? A todos. E aí abre-se novamente para Israel, porque vai haver a conversão do remanescente de Israel. Isso nós vamos ver no Romanos capítulo 11, na próxima escola bíblica. Isso é um segredo. É um segredo que está oculto para muitos, mas graças a Deus não para nós, né?
que Deus endureceu o coração deles para que a salvação fosse passada aos gentios até que se cumpra a plenitude dos gentios. Há dois autores que falam, há dois autores ou duas pessoas da Escritura, aliás, duas pessoas da Escritura que falam sobre essa questão da plenitude dos gentios. Completar o Messias, Jesus, nosso Senhor, e o apóstolo Paulo. Fala disso aí, né? A plenitude dos gentios é também, ao meu entender, a ira das nações. Lembra da 7ª trombeta que se cumpre o segredo de Deus? Tem um segredo que cumpre no toque da 7ª trombeta. Vamos ver esse segredo aqui, ó. Apocalipse 10. Apocalipse 10 fala de um segredo aqui, ó. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus com os seus profetas, seus servos. Então Deus tem um segredo. Este segredo foi anunciado aos seus servos e aos profetas. Este segredo se cumpre no toque da última, que é a 7ª trombeta, com o 7º anjo. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Apocalipse 11, 15, fala do segredo. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. É um grande segredo, que os reinos da terra agora pertencem a Deus e ao Messias. E ele reinará para todo o sempre. E mais outro segredo vai se cumprir, ó, né? A ira das nações veio a tua ira, o tempo dos mortos para que sejam julgados, e tempo de dares o galardão, a ressurreição dos santos. Aos profetas, seus servos, aos santos e aos que temem teu nome, e pequenos e grandes, e tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, este segredo, Deus revelou aos pequeninos, aos seus servos, aos profetas. O reino de Deus sobre a terra e a ressurreição dos santos. Né? A ira das nações. O que os irmãos acham? Será que a gente está caminhando para a ira das Grande nações? segredo, né? Todos Tratamento, né? olhos, Rapto na secreto, frente, na cara, né? não quer. E a Bíblia fala que a volta de Jesus Cristo vai ser para iniciar um reino. Né? O que vocês acham? A ira das nações? Estamos maduros? A ira das nações? Bem aqui, ó, atravessado. Tá bem, né? Os povos estão irados, né? Exatamente. Irados, atormentados. Exato. Esta semana o Partido das Trevas fez o rompimento de relações com Israel, né? A ira das nações ela é junto com a angústia das nações. Sim. Né? Exatamente. Tudo. Muito bem. Voltando então a Romanos 10, nós temos aqui sobre a necessidade de se pregar a verdade, de ter enviados, né? Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Principalmente na era apostólica, a gente vê o apóstolo Paulo viajando para cima e para baixo, né? Sim. Atos dos Apóstolos, a gente vê em Atos capítulo de número 28, que ele estava lendo, né, ontem. Era, irmã Poliana?
fala de Paulo pegando um navio para ir para a Itália. Aí ele passa por Creta, passa por vários lugares, pega um vento chamado 27. Oi? 27. Capítulo 27. Capítulo 27. Euroquilão. Esse vento acabou tornando a navegação da embarcação praticamente uma tempestade que durou semana e eles acabaram naufragando, Isso aí, não foi, né? né? Uma ilha desconhecida. Numa ilha lá. Não sei se foi. Ele foi a partir de Malta, mas não. Foi uma ilha lá que eles naufragaram. O navio foi destruído pelas Malta. ondas. É ilha de Malta, a irmã Renata Carvalho identificou aqui. Naufraga em Malta, exatamente. É a ilha de Malta. E Deus revelou para Paulo de que todas essas coisas iam acontecer, mas que eles seriam livrados, que nenhum fio do cabelo deles pereceria. A fé, irmãos. Por causa de um servo de Deus naquela embarcação, todo o povo foi salvo. Mais de Vai 200. ver, né? Mais de 200. 270 homens daquela embarcação. Era uma embarcação grande. Foram salvos, né? Por causa do servo de Deus. Oremos para que o Brasil seja salvo também. Deus tenha a salvação do Brasil do comunismo por amor aos servos dele, né? Vamos orar, porque diz que Paulo viu um anjo, o anjo falou para ele, explicou para ele o que ia acontecer, né? Vamos voltar para Essas coisas que tem que acontecer para que tudo se cumpra, exatamente. Mas digo, porventura Israel não soube, a minha esposa está enjoada de política, ela acha que a gente vai entrar em política, não vamos. Não, Mas digo, porventura Israel não soube, viu? vamos então prestar atenção. Mas foi isso que se provocou. Mas digo, porventura Israel não soube, primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Está falando aqui dos gentios. Porque existia um desprezo, né, dos judeus Até hoje. para com os gentios. E vocês veem que até Pedro teve que ter um sonho, uma visão, para poder receber os gentios ali na casa dele, da parte de Cornélio. Sim, senão não receberia, né? Senão ele não é lícito. Vocês sabem, ele fala, vocês bem sabeis que não é lícito, não é legal um judeu se ajuntar, receber gentios. Mas o Espírito Santo mostrou a ele que eram considerados imundos. Deus estava purificando, circuncidando eles espiritualmente para que eles fizessem parte da salvação. Então vai cumprir a palavra. Colocarei em ciúmes com um povo que não é povo. Né? Fala, irmão Ivo. Não, você vê, a gente tem que dar... Fala um pouco mais alto, irmão, para eles ouvirem. A gente tem que dar muito glória a Deus, porque Ele nos deu essa porque a oportunidade. gente não tinha mérito nenhum. Exatamente. Não tem mérito nenhum. Aliás, a salvação é pela fé, não pelos méritos. Obrigado, Senhor, porque Ele é maravilhoso. Porque se a gente olhar esse lado, assim, a gente não tinha esperança nenhuma. Nós não tínhamos esperança, estávamos sem Deus, sem a verdade, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu a conhecer a salvação através de Jesus Cristo. Por isso, gentil, não se ensoberbeça. Nem o judeu deve se ensoberbecer e nem o gentil deve se ensoberbecer, porque é dom de Deus. É dom. Né? Atos 10, 28 diz, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que a ninguém não deveria chamar impuro ou imundo aquele que Deus purificou. Então aquela visão que Pedro teve não era para mostrar que gentil ou as pessoas poderiam comer coisas imundas.
mas que Deus estava espiritualmente purificando os gentios. Né? Aquela visão não foi para dizer que podia comer coisa imunda. Porque a visão de um judeu era dessa forma para com o gentil. Exatamente. Como se É, fosse hoje eu considero mais gente. o justo. Agora, aquele que vive a é gentil no sentido de viver segundo os pecados, as coisas deste mundo, né? Esse não tem também o Espírito Santo. Nós éramos gentios, agora somos circuncidados no coração e purificados pelo Espírito de Deus, pela lavagem da água. Hoje nós somos considerados filhos de Deus por adoção e herdeiros das promessas feitas a Abraão. Isso, aleluia. Então somos filhos de Abraão. Isso, filho de Abraão. Aleluia. Salvos pela graça que não foi de graça. Teve um preço. Cristo derramou o seu sangue precioso. Fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Ele está falando dos gentios lá. Se eu não me engano, é Isaías capítulo 65. Né? Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Israel é considerado um povo de dura serviço, né? Coração duro, obstinado. Eles acabaram não encontrando, eles acabaram rejeitando a salvação de Deus pelo Messias. É claro que teve muitos judeus que aceitaram o Messias, se converteram, que foram 144 mil, mas depois endureceram de uma tal maneira, agora só o remanescente é que será salvo. Ainda que Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Glória a Deus por esse importante ensino da palavra de Deus, aqui em Romanos, capítulo de número 10. Vamos, neste sábado, continuar lendo a palavra de Deus. Às 16 horas nós temos o culto, né? Quem puder, participe. Ele é transmitido pelo Google Meeting, né? O culto de adoração. E tenhamos todos um feliz sábado, uma continuidade do sábado. Que a paz esteja convosco, irmãos. Amém. Deixe o seu comentário aí no canal. Ajude, irmãos, deixando comentário no canal do que você achou da escola bíblica, algum argumento bíblico, para que a gente alcance mais pessoas, né? Você que não é inscrito, se inscreva. Você que tem desejo desta salvação, faça o discipulado, a playlist do discipulado está na descrição do vídeo, né? E paz seja convosco. Então encerramos aqui com os irmãos a transmissão. Você em casa aí, cante um louvor, faça oração. Nós temos irmãos aí que estão em célula, né? Irmão do Rio de Janeiro, e a sua esposa, irmã Cristiane, e os nossos irmãos que estão aí no Rio de Janeiro. Os nossos irmãos de Belo Horizonte, né? Nossa saudação. Breve estaremos lá com a igreja que está em Belo Horizonte, né? Façam também a sua oração, cante um hino, seu louvor. Assim encerramos. Todos os irmãos em todos os lugares, os irmãos que estão no Nordeste, os irmãos que estão em Goiás, os irmãos que estão em Brasília, em todos os lugares, paz seja convosco. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mas
perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a ti render glória e aleluias, aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus.